Nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco sobre a minha experiência com o sono do bebê e quais são as coisas que não me contaram sobre o sono do bebê, sobre as minhas expectativas, minhas dificuldades e quem sabe poder ajudar você, mãe que está passando por isso também, por alguma dificuldade parecida com a minha, ou quem sabe você já passou por isso e tenha boas experiências pra gente trocar aqui nos comentários. Bom, hoje Tomás, meu filho, tem 3 meses. E foram meses, assim, o primeiro mês foi muito intenso, muito difícil, com muitas coisas acontecendo, como é o primeiro mês de vida de um bebê normal. Mas ao longo do tempo as coisas foram melhorando um pouco. Mas algo que eu tive muita dificuldade foi em questão do sono. E eu nem falo tanto do sono noturno. Isso foi sempre normal, um bebê normal que acorda algumas vezes à noite e tudo bem, isso é esperado. Mas a minha maior dificuldade foi com as sonecas. As sonecas durante o dia era a coisa mais difícil do mundo de acontecer. E eu tive muita dificuldade com isso. Eu tinha expectativa, eu imaginava assim, o bebê tá com sono, ele dorme. Então você nina ele um pouquinho e ele dorme, tá tudo certo. Só que não é bem simples assim, não é tão fácil assim. Então eu tô gravando esse vídeo aqui como um bate-papo mesmo, como uma troca de experiências. Estou aqui tomando meu chá, meu bebê está dormindo. Enfim, vamos lá. Como eu estava dizendo, o nosso primeiro mês foi muito difícil. O Tomás era um bebê que chorava muito, muito durante o dia, durante a noite. Ele chorava muito e tinha alguns motivos para isso. O primeiro motivo é porque ele teve muitas cólicas. Então, ele, ali nas primeiras semanas, a partir da segunda semana mais ou menos, não me lembro bem, ele já começou a ter muitas cólicas porque a gente precisou da fórmula. Então, eu acredito que isso tenha influenciado, sim, porque hoje em dia ele não tem mais tanta cólica, já com 3 meses, e foi justamente quando a gente mudou de leite que as coisas melhoraram. Então, eu atribuo que a quantidade de cólicas que ele teve alguma relação, assim, com o leite também. Então, tinha esse fator cólica, mas também tinha o fator necessidade de sono não sendo atendida. Então, ele chorava muito durante o dia e a gente não entendia o que estava acontecendo. A gente achava que tudo era cólica, mas não, também tinha sono envolvido, e muito sono. E a gente sabe que bebê que tá com sono, ele fica muito estressado. Pelo menos o meu fica extremamente estressado. E aí, como que era o nosso cenário? Eu via que ele estava com sono, eu sabia que um bebê recém-nascido precisava dormir muito. O meu bebê não dormia e eu ficava ainda mais ansiosa, ainda mais tensa. O momento de tentar fazê-lo dormir era uma luta. Eu passava horas, eu já fiquei 2 horas ninando ele e ele não dormia de jeito nenhum. Então, foi uma luta. Eu ficava ninando por horas, andando pela casa, tentava no carrinho, tentava no peito, tentava no sling, de tudo eu tentava e não era fácil de fazer ele dormir. Então, além de ser um bebê que não pega no sono tão fácil, porque tem bebês que dormem tranquilamente, deixa o bebê lá, ele tá com sono, ele vai dormir e ponto. Mas no meu caso não foi assim. Então, Tomás, ele tem sim dificuldade para dormir, ele não é um bebê que dorme fácil, a gente tem que ir tentando, prestando atenção nas janelas de sono, já falo mais sobre isso. Além disso, tinha o fator das cólicas, então ele não dormia bem porque estava sentindo dor. E eu conseguia fazer ele dormir só em algumas posições. Assim que ele dormia, eu não conseguia pôr ele na cama, no berço, por conta das cólicas. Ele chorava, logo acordava, então ele ficou muito acostumado a dormir no colo. E isso é uma questão pra gente até hoje, mas agora eu já consigo fazê-lo dormir mais fácil. Então, essa é uma das coisas que não me contaram e que eu não imaginava que seria assim tão difícil fazer um bebê que está com sono dormir. Isso eu não imaginava que seria tão difícil. E aí, juntando tudo isso, vinha as comparações. Eu tenho esse defeito, eu sou uma pessoa que, se não me policiar, eu me comparo muito. E aí eu fico vendo as outras pessoas, os outros bebês, e aí eu ficava tipo, nossa, o bebê da fulana dorme tantas horas seguidas. Eu vi na internet que o bebê deve dormir tantas horas seguidas. Eu vi uma tabela de sono que um bebê recém-nascido ou um bebê de 2 meses tem que dormir tantas horas por dia e o meu não tá dormindo. Faz sonecas de não sei quanto tempo e o meu não faz. Então eu fiquei a paranoica das sonecas, basicamente. Eu me comparava muito com o que eu via nas redes sociais, com outros bebês que eu via por aí. E ao mesmo tempo eu ficava lendo as tabelas e querendo encaixar o meu bebê naquela tabela. Então não, o bebê ele aguenta 40 minutos acordado. Dava 40 minutos, eu começava a tentar loucamente fazer meu filho dormir. E não é bem assim que funcionam as coisas, né? O bebê,
Cada bebê é único, então uma tabela genérica não vai funcionar para todos os bebês. Mas é um guia, sim, é um guia, eu entendo a importância, eu vejo que facilita, mas uma coisa que meu marido até tinha me falado é que para de olhar relógio e começa a olhar mais para o nosso bebê. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar para os sinais de sono dele e ver o quanto tempo ele aguenta acordado antes de começá-lo a fazer dormir, tem facilitado bastante. Então, essa foi uma das coisas, assim, um dos aprendizados por aqui. Perceber, sim, a janela de sono. O que é a janela de sono? O tempo que o bebê aguenta acordado. Existe um tempo mais ou menos padrão. E existe alguns momentos do dia também que ele aguenta mais tempo. Hoje, com 3 meses, ele tem uma janela de sono, ele aguenta acordado 1h10, 1h20 no máximo. Mas tem alguns momentos que ele aguenta ficar 2 horas tranquilo. Então é olhar para o bebê mesmo, olhar os sinais de sono que ele está dando. Se ele está bocejando, se ele está coçando o olhinho e começa a ficar mais irritadinho. Então o bebê, ele dá sinais de que ele está com sono. E esse é o momento certo de fazê-lo dormir. E não porque deu 40 minutos, 1 hora, eu tenho que começar a fazer dormir a qualquer custo. E outra coisa que eu fiquei pensando também, que não me contaram sobre sono do bebê, eu até comentei com uma amiga, uma vez ela veio visitar, eu falei, todo mundo fala que o bebê tem que dormir, mas ninguém fala como fazer o bebê dormir. Eu já comprei curso, eu já comprei aulas, ninguém fala como fazer o bebê dormir. Fala da janela do sono, fala, sabe, mas não fala na prática como pegar o bebê e fazer dormir, porque eu passava horas ninando o meu e ele não dormia. E quando a gente começa a perceber a janela de sono e começar a fazer o bebê dormir desse tempo de janela de sono, que ele tá te dando sinais, realmente fica mais fácil fazer o bebê dormir. Mas quais são as formas? No carrinho, no peito, ninando. O meu, geralmente, só funciona ninando. Não consigo fazer ele dormir no carrinho de jeito nenhum. Não consigo colocar ele sonolento no berço e só ir dando batidinhas ali e deixar isso no sono noturno. Às vezes até funciona, porque ele já tem a pressão do sono maior, ele já tá com muito sono. Mas nas sonecas ele não quer dormir de jeito nenhum, então não adianta tentar essas coisas mais fáceis, mais tranquilas, que ele não vai dormir. Então eu consigo fazer ele dormir ninando, às vezes no quarto escuro, às vezes aqui fora de casa que tem área, tem luz, tem ventinho batendo, então ele não tem problema em dormir fora do escuro. Às vezes andando pela casa com ele no peito e andando pela casa, ele dorme. Então assim, é procurar as formas que o seu bebê adormece mais facilmente. Então como que eu tô lidando agora com isso, com essa dificuldade nas sonecas? Eu entendi que é completamente normal o bebê fazer sonecas curtas, por exemplo, que eu ficava me martirizando, olhando o bebê de outras pessoas, vendo o quanto dormiam, e ficava, meu Deus, meu bebê só faz sonecas de 30, 45 minutos. E é assim, cada bebê é de um jeito e cada fase é uma fase. Ele já teve a fase RN, que ele dormia 3 horas seguidas, 2 horas seguidas, mas agora ele tá na fase que ele tá dormindo 30, 45 minutos e quando estamos no lucro a gente consegue 1h10 de soneca, mas não é algo que é o normal dele, pelo menos não nessa fase. Pode ser que aconteça mais pra frente. Então, como que eu tô lidando agora? Eu entendi que tudo bem, é assim mesmo, ele vai dormir 30, 40 minutos e tá tudo certo. Se ele acorda bem, sorridente, conversando, significa que a soneca valeu a pena. Se ele acordar chorando, resmungando, eu sei que ele ainda precisa dormir mais, então eu vou tentar intervir para fazê-lo voltar a dormir. E outra coisa que eu coloquei na minha cabeça e aceitei também é que nesse momento eu vou ter que deixá-lo fazer algumas sonecas no colo, não tem jeito. Porque se não for assim, ele não vai dormir. E se ele não dormir, ele fica extremamente irritado, ele não se desenvolve bem e eu preciso que ele durma. Então eu tenho agradecido por ter o privilégio de poder deixá-lo fazer as sonecas no colo, porque eu sei que não é todo mundo que consegue isso. E era algo que eu ficava me martirizando muito, ficava assim, agoniada de estar o dia inteiro sem fazer nada, sem conseguir fazer as coisas que eu precisava, porque ele estava dormindo no colo. Mas agora eu tô deixando, claro, tô tentando ensiná-lo a dormir no berço também, ensiná-lo a dormir na cama e outras superfícies para poder realmente ele ir aprendendo e acostumando com esses outros ambientes.
Mas se não tá dando certo, eu deixo ele dormir no colo. Uma das coisas que eu tenho feito aqui para facilitar isso é deixá-lo dormir na cama. Quando eu vejo que ele tá com muito sono, que ele não vai precisar assim ser tão ninado, eu deito com ele na cama, dou o peito e fico com ele ali, ele dorme. Geralmente, eu tenho que ficar com ele durante a soneca toda, porque tem vezes que eu saio da cama, deixo ele lá, saio da cama, em 5, 10 minutos ele acorda. E tem vezes que não, tem vezes que eu consigo sair no banheiro, comer alguma coisa, até começar a trabalhar e ele segue lá tranquilo, mas não é sempre. Então, isso tem ajudado porque evita minhas dores na coluna, porque minha coluna dói muito se eu fico o dia inteiro ninando ele o tempo todo, porque são muitas sonecas. Como são sonecas curtas, ele precisa fazer ainda 4, 5 sonecas no dia. Então, isso tem ajudado bastante, porque eu não preciso transferir ele do meu colo para algum outro lugar, que é geralmente o momento que ele acorda. Mesmo estando em sono profundo, eu vejo que ele tá assim, apagadão, eu vou tentar colocar ele no berço, ou no carrinho, ou na cama, e ele acorda. Então, essa tem sido uma forma que tem dado certo por aqui. Coloco ele na cama, dou o peito, fico com ele ali um pouquinho, e aí ele pega no sono e eu consigo deixar ele lá sem precisar mexer com ele, transferir nem nada depois. Outra coisa que tem funcionado aqui também tem dado certo é que quando eu faço ele dormir ninando no colo, fico com ele sentadinha depois que ele já dormiu e transfiro ele para um travesseiro, no colo ainda, porque a distância aqui entre transferir para um travesseiro que está no meu colo ou transferir para o berço é diferente. Então, transferir para o travesseiro é mais fácil, eu coloco ele aqui no travesseiro, deixo ele um pouquinho, vejo que ele continua dormindo, aí eu pego o travesseiro e coloco no berço. Às vezes isso funciona também. Mas não é sempre, depende do dia, depende do quão estressado ele tá, depende do momento da soneca. Então, uma coisa que eu entendi também é isso. Não quer dizer que você acertou uma vez e que vai funcionar da outra vez, não. E outra forma também é no sling. Eu coloco ele no sling, faço ele dormir no sling e aí eu consigo ficar com os braços livres para fazer alguma outra coisa. Mas aí eu tento aproveitar esses momentos de soneca no colo para poder ir trabalhando, para resolver o que eu consegui resolver de trabalho no celular. Às vezes eu consigo pegar o livro e ler. Eu já li 2 livros durante esse período de sonecas no colo, então eu consigo aproveitar para fazer isso também. Então, é isso, é uma fase que vai precisar ser passada e aí a gente vai tentando estratégias para ir melhorando isso aos poucos. Uma das coisas que eu faço aqui é tentar garantir a soneca ao máximo possível. Então, independente de como ele vai dormir, ele precisa dormir. Porque se ele não dorme, ele fica extremamente irritado e aí mais difícil ainda é para ele dormir, porque ele começa a chorar incessantemente e aí ele não consegue pegar no sono e quando pega no sono ele não dorme bem. Então, eu tento fazer outros meios, tentar transferir para o berço, tentar fazer dormir de outras formas, mas se não tá dando certo, eu pego ele de volta. Por exemplo, coloquei no berço, ele ficou ali 5 minutos, 10 minutos, acordou. Eu pego ele de volta, às vezes coloco ele no peito e ele dorme e eu fico quietinha e deixo ele dormir. Porque é melhor que ele durma do que ele ficar extremamente irritado o resto do dia. Agora, uma coisa que sempre ajudou aqui desde o início foi rotina noturna. Isso não me contaram, mas eu via pelos vídeos que eu assistia, por experiências que eu acompanhava de outras pessoas, que era algo que aparentemente funcionava, porque todo mundo fazia, e realmente funciona. Desde o primeiro dia da gente em casa, a gente estabeleceu uma rotina noturna para ele, coisa simples, tomar um banho, mamar e dormir, basicamente, mas é sempre mais ou menos no mesmo horário, fazendo basicamente as mesmas coisas e isso tem funcionado bastante, porque até então o sono noturno tem sido o mais fácil de conseguir. Não dá trabalho para dormir à noite, vai chegando ali 5h30, 6 horas, ele já começa a dar o sinal de sono mesmo, e aí a gente faz a rotina noturna dele rapidinho, ele dorme e pronto. O que é mais difícil, que às vezes tem choro envolvido, tem briga, é nas sonecas, que ele não quer fazer soneca de jeito nenhum, e agora ele tá numa fase que ele tá balbuciando como se ele estivesse conversando, e ele quer ficar conversando o tempo inteiro. Na hora que eu pego ele para fazer dormir, ele percebe que ele tá sendo colocado para dormir, e aí ele começa a conversar para tentar me enrolar, sabe? Mas é isso, ele tá querendo se desenvolver, tem muitas habilidades novas que ele tá querendo colocar em prática, então realmente ele não quer dormir. Então, as sonecas aqui sempre foi mais difícil do que o sono noturno.
Mas algo que eu acredito que tem influenciado para o sono noturno ser um pouco mais fácil são essas rotinas. Porque ele já entende que tomou banho, a luzinha tá amarela, então às vezes a luz do quarto dele tá vermelha, e aquela luzinha baixa, ele já vai entendendo que é o momento de dormir. Isso não funcionou tão bem nas sonecas, então já tentei estabelecer alguns rituais de soneca e, sei lá, quarto escuro, ruído branco, ou ainda não deu certo por aqui. Eu acredito muito também que vai dependendo da maturidade que o bebê ele vai desenvolvendo também e da natureza da criança também. E então, rotina, ritual de soneca ainda não tá funcionando muito por aqui, não tá se encaixando muito bem. Eu também não tenho muita paciência de ficar dentro de um quarto escuro tentando fazer o bebê dormir o tempo todo. Eu preciso variar ao longo do dia porque eu não, sabe, me dá uma coisa ruim assim. Mas aí eu tento variar, faço ele dormir no quarto dele, com músicas de niná. Às vezes, quando ele tá demorando para pegar no sono, eu coloco Fala Mansa, Shot da Alegria. Milagrosamente funciona. Não sei o que acontece, mas ele geralmente dorme rapidinho. E vou variando os ambientes para ficar mais fácil, mais leve até para mim também. Então é isso, essas são as coisas que não me contaram sobre o sono do bebê, que eu fui aprendendo na prática, mas que foram boas experiências, que valeu a pena. Quem sabe num próximo eu vou estar mais expert nessa parte de sono. Mas eu queria deixar nesse vídeo assim uma mensagem que foi algo que eu precisei internalizar e que também talvez sirva para você, que independente do bebê estar tendo boas sonecas ou não, se vai ter dias difíceis ou não, se vai ter dia que ele vai dormir perfeitamente ou dias que ele não vai dormir de jeito nenhum, independente disso, o bebê ele tá crescendo e se desenvolvendo. Então a gente não pode ficar só bitolada nisso, que foi o meu caso, e esquecer de acompanhar o crescimento do bebê, de aproveitar, de curtir esse momento, porque passa rápido, passa muito rápido. Então, a gente tem sim que buscar estratégias para melhorar as nossas dificuldades, até mesmo porque faz bem para o bebê que ele durma bem e faz bem para o seu desenvolvimento, mas terão dias e dias, vão ter dias que ele vai dormir, tem dias que ele não quer dormir e tá tudo bem, o dia passa, amanhã é um novo dia e a gente tenta de novo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero no próximo.